Esse vídeo tem o propósito de ajudar vocês a entender um pouco sobre a criação dos céus e da terra. Ele é baseado em Provérbios, no capítulo 8, do 20 adiante, e em Gênesis, no capítulo 1. Vamos fazer um paralelo e vamos trocar algumas ideias. Que a graça e que a paz de nosso único Deus e seu Mashiach seja com você. Vamos iniciar nosso estudo vendo aqui essa primeira coluna, Gênesis, capítulo 1, essa segunda coluna, Provérbios, capítulo 8, e essa coluna está em Gênesis, mas em hebraico. E aqui nós temos os significados das palavras. Aqui no Gênesis, capítulo 1, começa dizendo assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui no princípio, na verdade, é pelo princípio, né? Bereshit, pelo Reshit, princípio. Para nosso idioma foi traduzido no princípio, mas no original é pelo princípio ou em princípio. Em princípio, criou Elohim, Hashamayim, céus, Veet, Haaretz e a terra. Elohim criou os céus e criou a terra. Tudo isso está ligado com a criação da terra. Bereshit, ou pelo princípio aqui de Gênesis, é tudo com relação à criação da terra. Só que o que eu gostaria de mostrar para vocês é que Bereshit, não é o começo de tudo. Bereshit, ele começa num ponto. E eu vou mostrar para vocês qual é o ponto que Bereshit começa. Este é o objetivo do estudo. Em Provérbios, capítulo 8, verso 21 adiante, na verdade, o capítulo 8 todo fala sobre a sabedoria. Apóstolo Paulo, ele diz que a sabedoria de Deus é Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Mudei aqui rapidamente a Bíblia, tá? Para vocês acompanharem aqui, para não perdermos tempo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. No entanto, para os chamados, quem são chamados? Nós. Tanto judeus como gregos ou gentios, Cristo, Jesus, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Paulo, ele revela para nós o segredo de Provérbios, capítulo 8. Aqui fala sobre a sabedoria de Deus. Existem capítulos que falam sobre o poder de Deus. Aqui fala sobre a sabedoria de Deus. Esses capítulos que falam sobre o poder de Deus serão estudados em uma outra ocasião. Vamos estudar apenas o capítulo que fala que Cristo é a sabedoria de Deus, né? Vamos ler aqui de novo? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é a sabedoria, bom? Hebraica, em Gênesis, tá bom? Aqui. Então, falando sobre a sabedoria de Deus, como nós já vimos que o apóstolo Paulo falou que Jesus é a sabedoria de Deus, Yeshua, aqui diz assim, ó: o Senhor me possuía no início da sua obra. Veja aqui que a palavra em Provérbios aparece reshit, reshit. Não bereshit, como está aqui, ó. Nem em princípio, mas só reshit, como está escrito aqui. Então, olha aqui, ó. O Senhor me possuía no princípio. O que significa o Senhor me possuía? O verbo aqui é canar. Canar. Significa obter, adquirir, criar, comprar, possuir. E aí, olha, se você for pegar aqui, possuir, referindo-se a Eva, adquirir um varão. Lembra que quando a Eva ela teve um filho, o que ela falou para Deus? Acho que aqui no capítulo 4, né? Se eu não me engano.
coabitou, né, o homem com Eva, sua mulher, sua esposa. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Olha aqui, pessoal. Olha que fantástico isso. É, é fantástico esse negócio aqui que eu tô falando com vocês agora. Caim, aqui ó, a raiz é Caná, né? Olha o nome Caim. Possessão. Possessão. Ou seja, aquele que foi possuído, né? Ou gerado por Eva. Aqui, ó. Coabitou a mulher e concebeu, engravidou, né? Gerou a luz, deu a luz, dar a luz, né? Só que não é luz de or, não. E a lá, que é referindo-se a gerar uma criança, né? Ser nascido, né? Então ela gerou o quê? O Caim. Aqui, olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo essas letras aqui strong? 07014. Ela é uma raiz de 0769. Adquirir. Ela fez um trocadilho de palavra, ó. A palavra aqui, ó. Canar. A mesma palavra que aparece aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês ver que eu não estou mentindo. Canar. Canar. Então ela falou que adquiriu um varão com auxílio do Senhor. E aqui a sabedoria diz que o Senhor me adquiriu ou possuiu, né? Poderia ser possuiu, poderia ser adquiriu, poderia ser gerou, né? O mesmo que a Eva fez com Caim, Deus fez com o filho, né? A ideia aqui é essa. O que é? Obter, né? Adquirir, criar, comprar, possuir. Obter, adquirir, obter, referindo-se a Deus que cria e redime seu povo. Então, essa palavra é usada até para o povo dele. Possuidor, referindo-se a Eva, adquirindo um varão. Não foi o que ela falou aqui, ó? Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Adquirir conhecimento e sabedoria. Comprar, levar, possuir. Então, esse possuir aqui, olha, não é essa ideia que você está tendo na sua cabeça aí de possessão demoníaca, não, tá? Esse possuir da Bíblia aqui, olha, é o mesmo que adquirir, né? Algumas Bíblias, para vocês terem ideia, elas usam as expressões assim, ó. Vou mostrar para vocês. Possuía, aqui, ó. Essa aqui já usou criou. O Senhor me criou, tá? A grande maioria vai usar possuir, tá vendo? Vamos ver outras aqui que vai falar. Aqui, ó. Criou, criou, criou. Aí, ó. Criou. Olha essa. Me produziu. Me estabeleceu. Estabeleceu-me. Fez-me. Me fez. O Senhor me fez. Me criou, me fez, me possuiu, me gerou. Me gerou. O Senhor me gerou no início da sua obra. Me criou, né? Me possuiu, me possuiu, me possuiu, me possuiu. O termo correto é possuiu, tá? Mas algumas versões usam criou. Outras versões usam me gerou. Outras me adquiriu. Aqui diz produziu, criou. Isso aí. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, o que é isso, né? O Senhor me possuiu, né? Então,
Vamos trocar aqui, ó. O Senhor me gerou, Jesus falando do Pai. O Senhor aqui é Yod He Vav He, é o Pai. Y-A-W-H, tá? Então, Yahweh me criou não, a gente vai falar criou, vamos falar aqui gerou, melhor. Yahweh me gerou no início de sua obra. Tá vendo? Início aqui é Gênesis, é Bereshit. Bereshit, no início das suas obras. Antes das obras, antes de suas obras mais antigas. Antes das obras mais antigas. Entendeu? Ou seja, antes da criação de Bereshit. Provérbios está falando de algo que aconteceu antes de Gênesis 1:1. É gozado, né? É interessante, porque esse aqui devia ser o primeiro capítulo da Bíblia. Especificamente o versículo 22 adiante. Devia ser o primeiro versículo da Bíblia, em ordem cronológica. Se formos pegar, né, e colocar a Bíblia em ordem cronológica dos eventos, esse capítulo aqui, 8, 22 para baixo, é o primeiro que tinha que aparecer. Vamos entender isso, ó. Vou até tirar aqui a Bíblia hebraica, porque nós vamos ter que ir em outros textos bíblicos, né? Vamos colocar aqui as mesmas Bíblias aqui, tá? E vamos colocar aqui Colossenses 1, para vocês elucidar o que nós estamos falando. Então, ó, para completar o nosso ensino e nosso entendimento, este Jesus, tá falando de Jesus, tá? Ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá falando do Filho, no qual temos redenção de nossos pecados. Este, quem? Jesus, Yeshua. Este, Yeshua, é a imagem do Deus invisível. Então, Deus é invisível, ok? Yeshua não. A gente não vê Yeshua hoje porque Yeshua está no céu, mas ele não é invisível. O Pai é invisível, Yeshua não é invisível. Yeshua é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá vendo? Então, ele é o primogênito, ou seja, o primeiro ser da criação. O que significa primogênito? Primogênito de um ser humano ou de um animal, de Cristo. Primogênito de toda a criação. Não explicou muito, né? Mas é primeiro ser, gênito, ser. Primeiro ser. Então, ele é o primeiro ser de toda a criação. Por quê? Porque o Senhor o gerou no início da sua obra. Então, Jesus Cristo nasceu? Nasceu. Jesus Cristo sempre existiu? Não. Jesus Cristo é eterno? É. Uai, como assim? Jesus Cristo, ele existiu, passou a existir, mas ele é eterno. Vamos ler aqui agora. Desde a eternidade fui estabelecida. Vamos ver o que significa estabelecida? Derramar, entornar, oferecer, moldar. Derramar, fundir, fundir imagem, metal, ungir, derramar, libação, derramar. Então, eles não entendem muito, pessoal, mas é assim, ó, eu vou falar. Moldado. Como você funde um líquido quente, né, um metal quente em um molde. Então, o que está falando que o Senhor Mashiach,
ele foi moldado desde a eternidade. Então, por isso que ele é eterno. Agora eu vou explicar para vocês aqui, ó. Então, quando Deus começou a criar as coisas, qual foi o marco zero? Yeshua. Depois que ele criou Yeshua, ele fez um monte de coisas. Um monte de coisas. E aí, começa Bereshit, Gênesis. Então, tem coisas que foram escritas, que foram feitas, que Gênesis não fala. É isso que nós vamos estudar hoje no nosso vídeo. Para vocês entenderem. E aí, começa aqui, ó. Bereshit. No começo, Gênesis. Gênesis. Começa aqui, ó. Criação dos céus e da terra. Só que antes de criar os céus e a terra, foi um monte de coisa que foi feita nesse período aqui, ó. E na criação dos céus e da terra, aí a gente tem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Foi no quarto dia que foi criado sol, lua, estrelas. E a partir daqui, começou-se a contar o dia por 24 horas. Então, preste atenção. Deste ponto, começou a contagem do tempo como nós conhecemos. Daqui para cá, o tempo não era como nós conhecemos. Entendeu? E antes de ele criar Jesus, para cá, só existia o Pai. Então, o marco zero para nós é em Yeshua. Somente o Pai, ele sempre existiu. Somente o Pai sempre existiu. Aí, no ponto zero, ele criou Yeshua. No quarto dia, ele criou o tempo que nós conhecemos hoje, de 24 horas. Ano, meses, semanas, dias. Só que esse conceito que nós temos de semanas, dias e meses, ele é uma manifestação em nosso planeta, nosso reino. Porque Deus já tinha também dias. Inclusive, ele tinha o Shabat. O nosso Shabat, ele foi baseado no Shabat de Deus. Então, aqui já existia tempos. Tanto é que esses dias aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto, sexto, sétimo dia, ele não está ligado a 24 horas. Cada período desse aqui, olha, não dá para dizer quanto tempo se correu. Se foi 1000 anos, se foi um período maior. Mas não era 24 horas. Por quê? Porque o dia de 24 horas, ele passou a existir quando o Sol, as estrelas e a Lua passou a existir. Isso é uma marcação para os homens. Entende? Para nós nos posicionar na corrente do tempo. Só que Deus ele tem outras formas de ver o tempo. E tudo que foi feito antes disso aqui, ó, antes da criação da Terra, de certa forma recebe o título, né, de que nasceu na eternidade. Então, Yeshua, quando ele fala aqui, olha, que desde a eternidade fui estabelecida, né? E a gente aprendeu que estabelecer aqui ser fundado, fundido, né?
ser fundido, moldado, né? Fundido, tá, gente? Fundido, moldado. Então Jesus Deus foi moldando Jesus, né? Foi gerando Jesus na eternidade, ou seja, antes de Gênesis, antes do começo da criação dos céus e da terra, tá? Só para vocês entenderem. Aí sim, ó, vai fazer sentido. Nele, em Jesus, em Yeshua, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis, que dá para ver, e as invisíveis, que não dá para ver. As invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Está falando de anjos. Isso aqui tudo é classe angélica, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Tudo foi criado por meio dele, ou seja, por meio de Jesus. E aí, Provérbio conta isso. Desde a eternidade fui estabelecida ou fundida, né? Fundida, moldada, antes do começo da terra. Olha aqui, antes do começo da terra. Então, o nascimento de Yeshua se dá em tempos anteriores ao começo da terra. O que vemos aqui em Gênesis capítulo 1 já é algo totalmente depois de Provérbios. Olha aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o que estava acontecendo nesse período aí de Gênesis? Estava acontecendo isso aqui, ó. A face do abismo estava aqui, tá? E aí, Deus, ele alagou tudo alagado. Digamos que aqui é a face do abismo, tá? Lembrando que a água não faz curva, né, pessoal? Então tá aqui, ó. E o Espírito de Deus, vou colocar de vermelho aqui, movia-se sobre as águas. E havia o que? Escuridão na face do abismo. Aqui estava escuro, né? Na verdade, essa água toda aqui estava água escura, né? Lembrando que esse abismo aqui, ó, é terra. Havia escuridão sobre a face do abismo. E havia escuridão sobre a face do abismo. E havia o Espírito de Deus movendo-se sobre a face das águas. Então, por quê? A terra estava sem forma, estava vazia. Por que estava sem forma, estava vazia? Se você pegar aqui, ó, no hebraico, eu tenho que pegar aqui no hebraico rapidinho, só para vocês verem. Então, ó, vê a Aretz e a terra, raietar, raietar, se tornar, ser, vir a ser, existir, acontecer. Então, existe uma teoria que algumas pessoas falam por aí, baseado nessa informação do Hayetá aqui, que a Terra, ela tornou-se sem forma e vazia. E eles falam assim, Deus não cria nada na desordem.
A terra veio a estar, se tornou sem forma e vazia, porque Satanás fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Deus já tinha criado o mundo, né? Tinha os dinossauros, e aí o demônio, Satanás, ele fez com que o mundo se tornasse sem forma. É uma teoria, tá, pessoal? Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acredito no que eu vou explicar para vocês aqui, ó. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da Terra. Antes de haver abismos. O que é o abismo? Terron. Terron, aqui ó, Terron. Antes de ter o Terron, o que é o Terron? Então, antes de ter o abismo, eu vou fazer Jesus Cristo agora em Provérbios. Aqui está em Gênesis, né? Agora em Provérbios. Mais fácil do que isso, só melzinho na chupeta, né? Pronto. Antes de haver abismo, por que não tem abismo aqui? Porque aqui é o fundo. Aí, do ponto de vista de quem está aqui, não tem abismo. O abismo tinha quando tinha água. Lá no alto, se olhasse para baixo, é um abismo. Do ponto de vista lá do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus movia sobre as águas, lembra? Vamos colocar aqui, ó. Gênesis, né? A água, né? Então, ó o abismo aqui, ó. Ó. Essa distância daqui até aqui é o abismo. Tudo que é de muita profundeza, pessoal, é abismo. Muita profundeza é abismo. E aí, Provérbios está falando que antes de haver abismos, eu nasci. Então, quando Jesus nasceu, Yeshua nasceu, só tinha isto, tá? Ou talvez nem isto. Ou talvez estava tudo em branco. Pensa tudo em branco. Não tinha nada. Antes disso, Yeshua nasceu, tá? Provérbios está falando isso. Vamos lá. Antes de haver abismo, eu nasci. Então, Jesus nasceu, né? Yeshua nasceu. Ele foi gerado, nasceu. Tudo que acontece no mundo físico é uma sombra do mundo espiritual. Se hoje nós viemos à vida por meio do nascimento, certo? Isso reflete no mundo de Deus também. Só que a diferença é que os seres humanos, para reproduzir, precisa de dois, né? O homem e a mulher. Deus, ele gerou Jesus sozinho, entendeu? Gerou e ele nasceu de Deus. Por isso que o homem e a mulher, os dois, são uma imagem de Deus, entendeu? Deus não foi só o homem. E Deus não fez só a mulher. Deus fez o homem e a mulher. São duas partes de um complemento. É um mistério espiritual, Paulo falou. Por que é um mistério espiritual? Porque Deus é assim. Se você olhar a natureza, você vai ver coisas fantásticas. Que é a delicadeza de uma mulher. Não estou falando que Deus é mulher, não, tá, pessoal? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Estou falando que Deus é completo. O que ele colocou na mulher, aquela delicadeza de flor, de essas coisas lindas que a gente vê na natureza, que um homem geralmente não tem muita capacidade de fazer. E você vê que Deus ele faz coisas lindíssimas. E que inclusive chama mais a atenção da mulher do que do homem. E ele fez o quê? A nossa imagem e semelhança. Então o homem e a mulher, os dois têm características de Deus. E Deus ele é pai e ao mesmo tempo também ele é mãe, entende? E isso não é uma mentira, porque a Bíblia fala disso. Por exemplo, quando fala Deus Todo-Poderoso, a gente verte por Deus Todo-Poderoso, né? É o Shaddai. Mas também pode ser vertido como Deus de seios, que amamenta seus filhos. É mais ou menos isso, né?
Lá em Isaías 49 fala que como uma mãe que não esquece dos seus filhos, eu nunca te esquecerei. Então, a Bíblia faz essa correlação direta com Deus, né? Às vezes ele falando, né, de características femininas. Não que ele seja uma mulher, tá? Ele se apresenta como um varão, pai, né, masculino. Mas a Bíblia deixa claro que ele gerou o filho, né? E se ele não tem uma esposa, então saiu dele, né? Dele mesmo. Por isso que Jesus, né, ele foi o primeiro ser a existir, pois ele nasceu de Deus, por meio do Espírito Santo, né? A Ruach. Antes de haver abismo, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, onde que é essas fontes carregadas de águas, pessoal? Olha só, vocês vão entender agora. Deus, ele pegou aqui, ó, no fundinho, na face do abismo, e criou aqui, ó, fontes de águas. Qual que é a função da fonte de água? O que que acontece quando essas fontes foram abertas? O que que acontece quando essas fontes foram abertas? Claro que foi enchendo. Só que Yeshua já estava vivo, tá? Nessa época, Yeshua estava ajudando o pai a fazer tudo isso aí. E por que se tornou sem forma e vazia? Porque antes a forma da terra era o terrão. Ó, vamos voltar aqui, ó. Qual era a forma da terra antes? A forma da terra era o fundo do terrão. Aí, ó, quando Deus encheu de água, foi enchendo de água, a terra tornou-se sem forma e vazia. Só que assim, né? Sem forma porque quando a água foi enchendo aqui, as fontes foram enchendo aqui. Vamos colocar aqui que aqui seja as fontes, tá? De azul aqui escuro. Essas fontes aqui ficam no fundo do abismo. Um azul mais escuro aqui para vocês verem. Então, quando ele chegou numa determinada quantidade de água, as fontes foram fechadas, tá? Fechou. As fontes foram fechadas. Fontes de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, que são montes também, né? Montes, montanhas. Então, antes disso, Jesus já tinha o quê? Nascido. Yeshua nasceu. Então, aí, ó, começou a ter o quê? Ter os montes. Aí está relacionado com o quê? Vamos voltar para o português, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Jesus, Yeshua, já existia, tá? Ele não é essa luz, porque ele já existia, se você analisar com relação a Provérbios. Porque aqui você já vê que tem a terra já está o quê? Com água. A terra já está com água. E o abismo já existe. Aqui em Provérbios fala que Yeshua nasceu antes do abismo existir. Então, se Deus disse houve luz, e houve luz no primeiro dia, e a luz foi criada depois que já existia terra, abismo e água, então essa luz aqui de Gênesis capítulo 1 não pode ser Yeshua. Porque Yeshua já tinha nascido antes das águas. Antes de haver abismos, ó, abismo. Antes do abismo, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, que encheu o abismo todo de água.
Então, ele tinha nascido, né? Então, essa luz aqui, ó, do primeiro dia criativo de Gênesis, ela não refere-se a Yeshua. Tem gente que tenta fazer uma explicação, né, sobre isso, até interessante. Só que se você for ver o contexto de Provérbios, você vai ver que não é a mesma coisa. Por mais que Yeshua é chamado de luz, lá em João, capítulo 1, né, e pode sim haver uma correlação com Yeshua aqui, talvez falando, né, que ele estava agindo como co-criador com o Pai, mas é difícil, porque aqui diz aí, e Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação da luz da escuridão. Então, se Deus fez a escuridão já existia antes da luz. Concorda comigo? Porque ele separou a luz da escuridão, das trevas. Então, quem é mais velho? A luz ou as trevas? Com relação à criação do mundo. Porque Deus é luz, né? É, as trevas, porque as trevas existiam, ó. Aqui, ó. Aqui tá falando, ó. Havia trevas sobre a face do abismo. Então a luz surgiu depois das trevas. Se você for espiritualizar isso aqui, ó, para falar que é Jesus, você tem um problema, né? Então quer dizer que existe algo mais velho que Jesus, que as trevas. Se você falar que Jesus é a luz que foi criado aqui no primeiro dia, você está dizendo que existe alguma coisa que é antes de Jesus, que seria não só uma coisa, né? Teria a escuridão, teria o terrom, o abismo, o Espírito de Deus e as águas. Tudo mais velho que Jesus, olha só. Sendo que aqui em Provérbios está falando que antes de ter águas, antes de ter abismo, Jesus já tinha nascido. Então não é Jesus, a luz aqui, pessoal. Quem quiser espiritualizar, espiritualiza. Eu não consigo espiritualizar isso aqui. Depois que eu tive esse entendimento. Eu já até expliquei isso, né? Acreditei nisso. Mas depois que eu entendi isso, eu vi que não. A luz aqui, ó, refere-se realmente ao processo físico que nós vemos a luz, ok? E as trevas também é um processo físico. A luz e as trevas são oposto. É a base de tudo que existe. Luz e escuridão. Luz e escuridão. Tudo existe baseado nisso. Luz traz o calor, escuridão traz as trevas, traz gelo. Então é um outro oposto, fogo e gelo. Fogo e gelo, dois opostos. Então, vamos continuar aqui vendo agora os montes. Disse Deus, né? Haja. Só que aqui, olha, aqui está falando de duas coisas grandes que aconteceu na mesma. Quase que no mesmo tempo, né? Vamos dizer assim. Vamos entender agora, ó. Deus disse: haja o firmamento no meio das águas. Haja firmamento. O que é firmamento? Raquia, superfície estendida, sólida. Expansão, firmamento. Referindo-se à redoma dos céus que sustenta as águas de cima. Ó, isso aqui, gente, é dicionário Strong. Não é eu que estou falando, é dicionário Strong. Considerado pelos hebreus como sendo sólido e que dava sustentação às águas de cima. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. O que Deus fez? Ele fez um. Assim vai ficar bom. Haja um firmamento no meio das águas. Ó, isso aqui não é água?
Haja o firmamento no meio das águas. Haja um firmamento no meio das águas. Um firmamento que pudesse segurar as águas em cima e separar a água de cima com a água de baixo. Veja que agora não está separado. A água de cima, ó, ficou grande. Água de cima. Água de baixo. O firmamento foi feito para separar a água de cima da água de baixo, porque o firmamento foi colocado no meio das águas. Haja o firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Então, no segundo dia, Jesus não fala dele aqui em Provérbios agora. Primeiro ele fala dos montes, só que, olha só. Aqui, ó. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões. O que é amplidões? Amplidões. Tá certo aqui? Vamos ver como que está traduzido em outra versão. Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, não tinha feito a terra, nem os campos, amplidões, campos, terra e erva, terra, contornos, olha que interessante. Criado ele a terra e os seus contornos. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco campos, ou as partículas de pó. Partes altas do mundo. O Senhor fez países e os caminhos desolados e partes mais altas do mundo habitado. Quando Deus ainda não tinha criado a terra, como os campos e tudo que compõe. Terra, campos. Vamos ver aqui na NVI. Campos também, campos. Não tinha feito os espaços abertos. Nem a primeira parte. Então, ó, isso aqui é interessante, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Espaços abertos. Que também é interessante aqui, ó. Superfície. Não tinha feito a superfície. As planícies. Amplidões, campos. Amplidões. É isso aí. E aqui na palavra strong, né? Vamos ver o que está dizendo aqui. Roots, ambos as formas femininas procedentes de uma raiz não utilizada, significando romper, fora, por fora, do lado de fora. Então, aqui ele está dizendo que não fez, por isso que essas Bíblias não tem uma palavra certa para isso, entendeu?
Uns está falando campos abertos, outros falam amplidão, outros falam atmosfera, né? O lado de fora, né? Não fez, ele ainda não tinha feito o lado de fora, nem sequer o princípio do pó. Eu acho que o que ele está querendo dizer aqui, que Deus ainda não tinha feito o quê? Isso aqui, ó. Ele estava tudo imergido de água. Como que Deus conseguiu colocar? Lógico que Deus é poderoso, tá? Ele consegue fazer qualquer coisa. Mas a forma mais fácil na física de fazer um firmamento gigantesco desse ficar em um lugar é assim: coloca ele no meio das águas, cria ele já no meio das águas. Essa estrutura rígida aqui, ó, que é o raquia, é o firmamento, que é rígido, ele foi criado no meio das águas. E aí está dizendo que Yeshua já existia antes de existir espaço aqui, ó. Porque não tinha espaço, né? Porque a água estava tomando tudo. Não tinha um lado de fora da água, entendeu? O lado de fora da água é onde o espírito se movia, né? O espírito se movia por cima aqui, ó. Em cima das águas. Mas aqui dentro, aqui, olha, tava sem forma e vazia, porque só tinha água. Lama, água, né? Aí depois ele foi e fez o domo, né? Que é o raquia. E aí, vamos lá. Nem sequer o princípio do pó do mundo, tá vendo? Então aqui, olha, o pó do mundo não tinha sido feito ainda, né? Quando ele preparava os céus, o que é preparar os céus? Preparar os céus é preparar a raquia. Ó, isso aqui, ó. Também logo essa cor, né? Isso aqui, ó, raquia. Quando ele preparava os céus. Quando ele preparava a raquia. Aí estava eu quando traçava o horizonte. Só que aqui não é horizonte, pessoal, é rug, círculo. Abóbada. Então, quando Deus traçava o círculo horizonte sobre a face do abismo, aqui está falando o quê? Aqui está falando da criação do tomo. Aqui, ó, a face do abismo está aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho, ó. Não, vou pegar aqui mesmo. Aqui está a face do abismo, ó. A face do abismo. A face do terrão. O que Deus fez? É lógico que nós estamos vendo só de 2D, né? 2D, duas dimensões. Mas na sua cabeça aí você consegue imaginar três dimensões. Tá? Então, ele estava o quê? Jesus, Yeshua, com o Pai, estava traçando o círculo. Mudou aqui sem querer. Peguei coisa errada ainda. Ele estava traçando o círculo. O que é esse círculo aí? A dimensão da Terra. Yeshua e o Pai estavam traçando a dimensão do domo, do Raquia, que é a abóbada, né? Aqui, ó. Abóbada. O que é uma abóbada? É laranja. Pensa uma laranja cortada no meio. Abóbada. Então, ele traçou, traçou, quando traçava o horizonte, ou quando ele desenhava um círculo na face do abismo, que era o que? A extensão da Terra. Por isso que a Bíblia fala que a Terra tem canto, tem 4 pontos cardeais. Aí você que não entende a cosmologia bíblica, você fala assim, ó, mas a Terra, a Bíblia fala que a Terra é um círculo lá em Isaías. A palavra é rug. A Terra é uma esfera, né? Fala assim, a Terra não é uma esfera. Pensa que o pensa que o abismo ele seja um plano. Vou desenhar um plano aqui. Pensa que o abismo seja um plano. O que Yeshua quis dizer? Que teve um período que eles pegaram e traçaram o quê?
um círculo nesse plano para criar o lugar que ia ser a Terra, os fundamentos da Terra. Agora pensa nesse mesmo plano, né, assim, ó. É isso aqui, ó. A face do abismo é tudo isso aqui, é tudo isso aqui, é tudo isso aqui, ó. A face do abismo. E aí ele fez como um compasso, né? Um texto da Bíblia fala que ele fez como um compasso, né? Todo mundo conhece o compasso, né? A maçonaria mesmo tem o símbolo do compasso. Não é à toa, pessoal, que eles usam o compasso. Então o compasso ele fica aqui no coisa aqui, ó, e aí você vai girar ele vai fazer um círculo. O compasso ele vai criar um círculo. Esse não está perfeito, né? Pelo amor de Deus. Mas deu para vocês entenderem aí. Essa palavra hug, ela é raiz de compasso. Tem um texto que fala que Deus ele compassou a terra, né? Nesse sentido aí, ele desenhou a terra como se fosse um compasso. Como que você usa um compasso? Num plano. O que era o plano? O abismo. O abismo é o quê? É aqui no fundo. Por que aquele é abismo hoje? Porque a gente mora aqui no alto. Então, para aqui é abismo. Desse ponto de vista aqui é abismo. Desse ponto de vista aqui é abismo. Só não é abismo lá no abismo, né? Lá no fundo lá tem mais abismo ainda pro fundo, né? Mas para eles. Então, ó, aqui ó, até agora a gente viu que tem uma concordância entre Provérbios e Gênesis. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia fontes do abismo, tá vendo as fontes do abismo aqui? Aquelas que eu fiz lá embaixo, lá, desenhei. Quando fixava o mar e seus limites, aqui tá, o mar e seus limites, é isso que eu queria chegar. Porque, para que as águas não ultrapassassem os seus limites. Vamos aqui, ó. Ajunte-se as águas debaixo de um só lugar, e apareça as porções secas. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento de água, mares. Então, isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, ó. Quando fixava o mar e seu limite. Qual que é o limite do mar? A praia. A porção seca. O que é a porção seca? Deus, ele fez isso aqui, ó, pessoal. Ele abriu essas regiões aqui das fontes de água. E, aparentemente, né, pelo que eu entendo, e ele puxou a água de dentro do firmamento. A lógica da física, né, falaria isso. Puxou, né, para fora. Então, as águas que estavam aqui veio para cá. E aí ele colocou o quê aqui dentro? Oxigênio e gases. À medida que as águas iam baixando, que ele ia puxando das comportas de baixo, a terra ia descendo, a água ia descendo, e os montes que ele criou, onde que estão os montes? Aqui, ó. Jesus fala, Yeshua fala disso aqui, ó. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Então, teve um período aí, que foi neste período da separação das águas e da terra seca, do juntamento da terra e dos mares, né? Então, o que aconteceu lá? Ele tinha criado montes, só que esses montes estavam submersos, imergidos. No meu canal aí, tem uma playlist chamada Montes Afogados. Entra lá depois. Então ele criou uns montes aqui, né? Dentro da água antes. Esses montes estavam afogados, né? Ou imergidos.
Daí, quando ele foi puxando a água, ele fez a drenagem, começou a fazer o quê? Começou a aparecer, os montes já estavam lá, né, gente? Só a água que baixou. À medida que a água foi baixando, foi drenando, né? A água foi drenada, foi aparecendo as montanhas, a terra seca. Lembrando que a água não faz curva, né, gente? Aqui tá meio grosseiro aqui porque é só um desenho, né, gente? Eu não tenho entendo de computação gráfica, né? Não ia poder fazer uma coisa legal. Mas a imaginação é melhor do que tudo, né? A gente imagina aqui e a gente consegue entender, né, gente? Então a água foi baixando, os montes foram aparecendo. E o que é esses montes? Terra seca. E o que é essa terra seca? Continentes. Entendeu, gente? Aí, ó, nesse momento, aí apareceu o quê? Apareceu os céus. Os céus. Tem o firmamento que a gente não consegue ver, né? Que está segurando as águas de cima. E tem a atmosfera da Terra. E agora tem água e montes separados. Tá aqui, ó, Gênesis. Apareça a porção de terra seca. Apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. Por que seca? Porque estava misturado água com barro, com lama. Aí ele fez a água descer, por drenagem, apareceu os montes, os continentes apareceram. E Deus viu que era muito bom e disse: produz a terra relva, e deem sementes e árvores. Então aí começa já a produzir as vegetação, né? Então vamos continuar aqui em Provérbios agora. Quando firmava as nuvens. Então aqui Exu está falando, né? De que Deus ele estava fazendo nuvens, já estava fazendo atmosfera, né? Acima, quando estabeleceu as fontes do abismo, quando fixava os limites do mar, né, que são as praias, né? Como que funciona o limite? O limite funciona por causa do nível, o nível das águas, né? Pega um copo d'água para você ver e enche ele. Se você começar a colocar muita água, ele vai transbordar. Então aqui também, ó, se começar a encher de muita água, a terra vai ficar tampada. Qual que era o limite das águas, né? Aqui, na verdade, aqui ficou ruim, né? Porque a água é praticamente quase na mesma altura, né? Do mar. E aí é uma coisa estranha que acontece, né? Que na Terra Globo, a gente não consegue ver a água fazer curvatura, né? A água tá plana. Existe montanha, existe morros, né? Na Terra e tudo. Por isso que a Terra é convexa, né? Mas as águas não fazem curva. Por quê? Porque ela segue um nível, né? Lógico que no desenho não tem um nível, pessoal. Mas a água ela segue um nível. Ela é nivelada. Aí você tinha lá umas porções de terra, né? Aparecendo. Ficou muito grande, muito estorvado. Aí tinha lá as terras aparecendo, né? Só que aí, ó, né? Você tem que lembrar que essa terra tava um pedaço gigante dela está submerso ainda. As águas visíveis, né? E as terras invisíveis a gente não consegue nem ver, porque tem o mar, né? E aí vai. Deu para entender, né? Mais ou menos aqui. Vamos lá. Então, os limites do mar é a praia e esse limite é o nível, né? E existe, né, uma região em Israel que a água é mais tá abaixo do nível do mar. Pensa bem, interessante, né? A água é abaixo do nível do mar ainda. Isso é possível, né? Isso é bem possível na Terra plana, mas na Terra globo é uma coisa mais difícil
se entender. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias. Folgava perante ele todo o tempo, regozijava-me no seu mundo habitável. Então Deus ele criou um mundo habitável, entende? Há uma coisa que eu vou falar aqui que é importante. Colossenses está falando, ó, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo. Aí começa a falar da igreja. Só que assim, Yeshua, ele era, ele é ainda, né? Não perdeu esse título ainda. Ele é o arquiteto de Deus. É bem provável que Yeshua se surpreendia com a criação de Deus. Deus dava para ele o poder para fazer, né? Que ele que foi fazendo as coisas. Deus foi dando trabalho para ele, entendeu? Como um pai fica dando trabalho para o filho, projetos. E o filho talvez não entendia ainda o que ia acontecer, né? Quando ele foi vendo a criação, ele se regozijava com o mundo habitável de Deus. Então, pode ser que Deus nem tenha contado para ele que no final ia criar o ser humano. Ele foi fazendo a terra, né? Foi dando os projetos para Jesus fazer e tal, né? Aí eles foram, pegaram, né? No plano do fundo do terrão, né? Na face do abismo, fizeram um círculo da extensão da terra, né? Aí pegaram, criaram fontes, encheram tudo de água. Aí estava sem forma e vazia, né? Aí ele foi e mandou o filho criar a luz. Aí o filho cria a luz, né? Para fazer diferença da luz da escuridão, né? Então, ou seja, a visão de Yeshua mais do Pai elas é indiferente de luz e escuridão, entende? Eles conseguem trabalhar na escuridão. Porque antes não tinha luz e eles fizeram tudo isso aí sem luz, né? Que a luz começa no primeiro dia quando já tinha água. Aí beleza, aí Yeshua foi e criou a luz, né? A luz física, não a luz, né? Uma outra luz espiritual, vamos dizer assim. Mas a luz física, que nós conseguimos perceber. Que os seres físicos conseguem perceber, né? Não porque Deus e Cristo, né? Yeshua e Yahweh, eles, né? São espíritos, né? Nessa época aí, pelo menos, Yeshua também era. E aí, o que acontece? Eles, eles trabalhavam no escuro. A água foi feita no escuro, né? A água foi feita, uma hora a água foi feita. As fontes Provérbios fala das fontes das águas, mas nenhum lugar na Bíblia, se eu não me engano, posso estar enganado, eu ainda não achei, diz que a água foi criada. Aqui está falando que as fontes das águas não existiam, mas a água em si, não sei, não fala, não achei ainda. Um dia posso até achar, eu posso até corrigir essa informação, mas por enquanto eu ainda não achei nenhum versículo da Bíblia. Se vocês souberem, né, quiser até mandar aí para mim no comentário, fica à vontade, tá? Que eu ainda não achei essa relação na Bíblia que fala que as águas foram criadas, né? Na Bíblia parece que não fala disso. E nem a escuridão. Mas elas foram criadas, né? Porque tudo que existe foi criado. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Jesus era o arquiteto, né? E aí o pai passava para ele, ó, hoje a gente vai pegar aqui esse lugar aqui, vamos demarcar um círculo aqui nele, né? E aí nós vamos fazer um serviço aqui. Aí o filho ia lá, fazia. Agora nós vamos colocar fontes de águas aqui. Vamos criar fontes de águas, um sistema de irrigação que vai encher esse negócio de água, tá? Aí eles encheram tudo de água, ficou tudo cheio. É Gênesis capítulo 1, 2, que a terra estava sem forma. Não é que ela estava sem forma porque ela se tornou sem forma porque existia um reino antes. Eu não entendo assim. Eu entendo que ela ficou sem forma porque ela foi inundada. Deus inundou com um Mabu, né, um grande dilúvio, encheu de água, tudo, botou tudo de água. Por isso que ela se tornou sem forma e vazia. Não tinha forma de nada, praticamente isso, que eu entendo. Posso estar errado, mas é o que eu entendo. E aí, olha só, ele se alegrava dia a dia. Lógico que esse dia não é de 24 horas, né? Tempo de tempo, com as suas delícias, né? O que seriam as delícias aqui do pai? O conhecimento que o pai estava passando para ele, os prazeres da vida, o mundo habitável. Ele regozijava-se, ó, com
Perdi aqui, gente. Aqui. Ele regozijava com um mundo habitável que ele ajudou o pai a fazer. E o que ele mais gostava é os filhos dos homens. Quando eles começaram a criar o homem, né? Façamos, por isso que fala façamos aqui, ó. Aí faz o sol, né? A lua, no quarto dia. Aí ele habitou de criaturas vivas as águas. Então começou a ter seres, né? Aí criou seres vivos, fez os animais domésticos. E aqui, olha, começa tudo, que é a referência aqui, ó. Aqui tá alinhado, tá? Regozijavam-me no seu mundo habitável e achavam as minhas delícias com os filhos dos homens. O que eles mais tinha prazer, né? Mais sentia prazer é com o ser humano, né? É porque a criação do ser humano é fantástico. É muito fantástico a criação do ser humano. A gente é fantástico, é a obra de Deus, é o ápice da obra de Deus, é o ser humano. Até o Cristo, ele ficou espantado quando ele viu o homem andando, falando, comendo, bebendo, lá no jardim. Ele ficou estarrecido, ele se alegrava, ele se deliciava de ver a funcionalidade do ser humano. E isso tudo já estava na cabeça do pai, entende? A diferença que as pessoas não entendem do pai com o filho é esta. Toda a criação estava na cabeça do pai. O filho, ele é Deus, sim, junto com o pai, porque ele ajudou a criar tudo. Mas todo o processo, todo o conhecimento, todo o projeto estava na cabeça do pai. Então, quem leva o mérito total de tudo é o pai. Por isso que o filho fala assim, ó, o pai é maior do que eu. Eu não faço nenhuma única coisa que eu não observe meu pai fazer. Eu não vim para falar da minha vontade. Aí tem pessoas que creem na Trindade e confundem o trem todo. Fala que Yeshua é maior que Deus ou igual a Deus. Não. Ele é filho, ele saiu de Deus, ele não é igual a Deus. No sentido de ser do mesmo poder, da mesma sabedoria. Não. Ele aprende do pai e ele adora o pai. Entende a diferença? E ele nos leva ao pai. Também disse Deus: façamos. Quem façamos? Deus e o filho. Façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, o homem, o ser humano, ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. Aí alguns falam assim, ó, nós somos feitos à imagem de Deus, porque Deus é espírito, né? Então nós somos feitos à imagem de Deus no sentido de ter sentimentos, de ter emoções, de pensar, né? De conseguir guardar memórias, tudo. Sim, tá certo. Só que nós somos feitos também à imagem de Deus, no sentido físico também. Embora Deus seja espírito, né? O filho é o molde. Nós somos feitos à imagem do filho. A nossa semelhança, ele está referindo-se ao filho, entende? Tanto é que Yeshua é chamado de filho do homem várias e várias vezes na Escritura. Por quê? Porque é a forma humanoide que Yeshua tem. Embora o Pai ele seja um espírito, né, que nós não conseguimos entender como que funciona isso, mas o Filho, mesmo ele sendo espírito, quando ele estava lá no céu com o Pai, ele tinha uma forma humanoide, né? Por isso que o homem foi feito humanoide, humano, né? Com perna, braço. E Yeshua também tem essa forma. Essa imagem que nós herdamos é de Yeshua, né? O pai também deve ter essa mesma forma, né? Só que ele é diferente, né? Ele é todo poderoso, né? Eterno, sábio, amoroso, tudo de mais que lindo que possamos falar de Deus é o nosso Deus, Yahuwah, dos exércitos, Tevaot, né? Que o Filho adora e que nos ensina a adorar. Não tem jeito de adorar o Pai se não passarmos pelo Filho. Então tira essa ideia, né, da sua cabeça, né, de que o Pai e o Filho é o mesmo. Não é o mesmo. O Filho se alegrava, se deliciava ao ver as coisas que o Pai estava fazendo. E uma coisa, o Filho foi usado
né? Aqui, ó. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, a igreja, ele é o princípio da criação de Deus, né? O primogênito dos mortos, que foi o primeiro a ressuscitar para sempre, para que em todas as coisas ter a primazia, porque Deus aprovou, porque aprovou Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Cristo, agora o Mashiach, depois que ele foi ressuscitado, ele tem toda a plenitude, ele é pleno. O que significa isso? Ele é plenamente Deus, ele participa da mesma estrutura divina do Pai, ele é plenamente homem. Paulo fala, né, que nós reconhecemos a Yeshua, nosso Senhor e homem. Paulo fala isso. E ele é plenamente angelical também. Então ele subexiste nas três formas de vida inteligente: Deus, homem, anjo. Jesus, ele é pleno, ele é todas essas coisas. Ele é a primeira nova criação. É assim, ó. Antes de Yeshua vir ao mundo, ele era apenas espírito como o Pai, na forma de Deus, filho de Deus. Depois que ele veio no mundo, ele recebeu a nova forma, que é a forma de homem, um corpo físico. Ele não tinha um corpo físico, ele tinha um corpo espiritual, certo? Antes da criação. Depois, quando ele veio em Maria e nasceu, ele recebeu um corpo físico. Deus ressuscitou esse corpo, que a vida de Yeshua estava nesse corpo agora. O Espírito se encarnou, né? Foi colocado na barriga de Maria, né? Foi gerado o Espírito de Yeshua, o ser de Yeshua foi minimizado, né? Uma pequena célula humana, o Espírito Santo fecundou Maria, nasceu um homem, plenamente homem, porque senão não seria capaz de apagar os pecados. Se ele, naquele momento ali, ele fosse Deus, ele não poderia cobrir os pecados, porque quem pecou foi um homem, humano, homem, Adão. Então ele não poderia cobrir os pecados se ele tivesse alguma vantagem. Como alguns falam que ele era plenamente Deus, não, nesse tempo ele não era plenamente Deus. Yeshua era homem, ele morreu como homem. Aí tudo bem, quando ele ressuscitou, sim, aí sim ele era homem, ressurreto, Deus ressurreto e anjo ressurreto ao mesmo tempo. Ele voltou a ser um espírito, mas não só um espírito, né? Porque quando ele começou, ele nasceu, né? Ele nasceu do Pai, ele era um espírito, né? Como os outros anjos espíritos são. Todos eles são assim também, né? Mas quando Yeshua ele veio para o mundo por meio do Espírito Santo, né? No ventre de Maria, ele era plenamente homem. E depois, quando ele morreu, ele ressuscitou, plenamente homem, plenamente Deus e plenamente anjo. Ou seja, ele subexiste em todas as coisas. Ele é plenamente Deus, plenamente homem, plenamente anjo. Quer dizer, nas três faixas de seres, de categorias, Yeshua ele possui as três. Deus não é homem, Deus não é anjo, Deus é Deus. Ele vai ser Deus, sempre será Deus. Mas o filho não, o filho se tornou anjo, ele era o anjo da promessa, né? Fala lá em Êxodo, várias e várias vezes fala dele. Ficava na frente do acampamento dos israelitas, né? Ele, ele veio, se tornou homem, plenamente homem, mas na sua ressurreição, quando Deus o glorificou e o enalteceu a uma posição superior, ele deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome, ele se tornou pleno para com todas as categorias. Ele era plenamente Deus, filho do Pai, ele era plenamente homem, filho do homem, e ele era plenamente anjo da aliança, né? Por quê? Porque ele pode unir todas as coisas em si mesmo. Que, havendo feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo
reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, nós, seres humanos, quer nos céus, anjos. E Deus, ele reconcilia o mundo espiritual com o mundo físico, por ser Deus, anjo e homem, ao mesmo tempo. Ele é um novo ser, ele é uma nova criatura. Aí, o apelo é esse, ó, que Yeshua te dá, tá bom? Agora, pois, filhos, te chama de filho, ouve-me. Yeshua falando com você, ouve-me. Porque felizes serão os que guardam os meus caminhos, os meus ensinos, os ensinos da sabedoria de Deus. Ouvi o ensino, sede sábio, não o rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, quem acha Yeshua, acha a vida. Ele não falou que ele é o caminho, a verdade e a vida? Então, quem consegue achar Yeshua, ou entender Yeshua, entender o propósito da vida de Yeshua na sua vida, a pessoa que conseguir fazer isso, exercer fé nele, acha também a vida e alcança o favor de Adonai, Senhor, nosso Pai. Não é por meio de Yeshua que nós nos reconciliamos com Deus? Aqui, ó, reconciliar. O que é reconciliar? Alcançar favor de Deus. Reconciliar o homem com Deus. Jesus falando que quem prestar atenção nele e achar ele, seria reconciliado com o Pai. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, quem peca contra Yeshua, eles estão se violentando. Entendeu? A própria alma da pessoa, ela mesmo se sabota. Por quê? Porque ama a própria morte. Porque quem não seguir Yeshua vai morrer. Né? Resumindo, o Evangelho fala isso. Né? Os filhos da luz, né? E os filhos do dia se tornam filhos da luz e do dia por causa que são renovados, renascidos em Yeshua HaMashiach para se reconciliar com Deus. Espero que este estudo de Gênesis e Provérbio te ajude a aprofundar sua fé no verdadeiro Mashiach, Yeshua de Israel, um judeu que demoliu a inimizade, pois éramos estranhos e inimigos, e não tínhamos entendimento pelas nossas obras malignas. Agora, porém, nós nos reconciliamos no corpo de sua carne, fazemos parte de um novo nascimento, fazemos parte de Yeshua, mediante a sua morte, para apresentar-vos ou nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que a paz desse Deus, homem, anjo, pleno, Yeshua, Senhor, Rei, seja com todos aqueles que amam sua manifestação e o aguardam de todo o coração, esperando se reconciliar com o único e grandioso Pai, Yahuwah Tsevaot.